A FLUP é apresentada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Tem o patrocínio da Ternium, Itaú, Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Apoio da Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga e Instituto Unibanco. Parceria, Centro de Estudos Sociais de Coimbra. Realização, Instituto 215. Assista a mais uma mesa do ciclo Diálogos Transatlânticos. Harlem Abissal. Juventude periférica de cidades africanas se apropria do rap para narrar sua realidade, tal qual jovens negros das periferias de cidades como São Paulo, Lisboa e Nova York também o fizeram. Com Miguel de Barros e Red Wilson Lima. Mediação, Bruno Sena Martins. É um prazer acolher-vos nesta sessão Harlem Abissal, em que vamos estar debatendo, discutindo, conversando sobre o lugar da diáspora africana, sobre o lugar do antirracismo, do anticolonialismo, a partir de uma perspectiva que procura valorizar o lugar do hip-hop, da palavra falada, da palavra escrita, enquanto um elemento de resistência. E para essa conversa, que é transnacional, transcontinental, temos connosco Red Wilson Lima e Miguel de Barros, os nossos convidados que eu passo desde já a apresentar. O Red é formado em Sociologia e doutorado em Estudos Africanos. É investigador não doutorado do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa e investigador colaborador do Centro de Estudos sobre a África e América Latina. É também membro do CODERSIA e membro da Associação Portuguesa de Antropologia. Desenvolve pesquisas etnográficas no contexto cabo-verdiano, nos campos da Sociologia Urbana, Sociologia da Violência e do Crime, Sociologia da Juventude e Movimentos Sociais. Atualmente desenvolve o projeto de pesquisa de doutoramento sobre os processos de afirmação juvenil e apropriação do espaço urbano em Cabo Verde. O Miguel de Barros, por seu lado, é sociólogo com especialização em planejamento, integrou o INEP e atualmente é investigador e coordenador da Célula dos Estudos do CESAC, Centro de Estudos Africanos Amílcar Cabral, ambos os centros situados na Guiné-Bissau. As suas investigações abrangem temas como os direitos humanos, transformações sociopolíticas e culturais, sociedade civil e sustentabilidade. Atualmente é o diretor executivo da ONG Tinegena, Essa Terra é Nossa. Foi eleito pela Confederação da Juventude da África Ocidental como a personalidade mais influente de 2018. Também recebeu o Prémio Humanitário Pan-Africano de Excelência em Pesquisa e Impacto Social em 2019. É, pois, para mim, como eu dizia, um grande prazer estar aqui na presença destes dois convidados, que, além de pesquisadores e ativistas que eu muito admiro, são também amigos com quem tenho o prazer de ter uma relação de proximidade, e eu acho que isso também vai ajudar a nossa conversa. A pergunta com que eu partiria esta nossa conversa, e começaria se calhar pelo Redi, era: qual é o lugar, Redi, que tu achas que o hip-hop tem assumido nesta circulação, nesta constituição de uma identidade africana, afrodescendente, e mesmo de uma agenda anticolonial e antirracista, que une, por seu lado, aqueles que nos países ex-colonizados, nas antigas colónias, continuam ainda lutando contra as estruturas do colonialismo e da colonialidade, e também a população negra e afrodescendente que em Portugal se confronta com essas estruturas do racismo. Tu falas centralmente a partir de Cabo Verde, mas com experiências que eu sei que trazem muito destes outros lugares, e, portanto, era esse o meu rap para iniciarmos a nossa conversa. Tens a palavra, Redi. Obrigado, Bruno, e por esta oportunidade de estar convosco, tu e o Miguel, mais uma vez. Bom, eu, como eu costumo dizer, caí no hip-hop de paraquedas, que eu, na verdade, estudo outras coisas, mas o hip-hop, pela sua força e pela sua ligação com a questão da violência que eu estudo, não é? Na própria forma como
os próprios gangues se apropriam desse discurso e a própria história do hip-hop, não é? E na construção identitária e da resistência eu acabei por focar um pouco também no hip-hop, mais concretamente no seu elemento oral, que é o rap, em Portugal mais concretamente. Né? Eu quando estava a terminar a minha licenciatura, tinha que fazer um trabalho final de curso, que era sobre a questão da delinquência em Lisboa, a delinquência dentro da chamada comunidade cabo-verdiana, dos jovens, não é? E foi aí a primeira vez que eu comecei a perceber a força do hip-hop e a forma como o hip-hop, por um lado, reproduzia esta violência, mas por outro também funcionava como algo, digamos, como um articulador da paz, não é? Entre também estes grupos e, mais importante, como ela era apropriada na perspectiva de politizar estes grupos e torná-lo numa grande frente anticolonial, antirracista, não é? Que tem a ver com a sua história. Eu quando comecei a pensar o hip-hop em Cabo Verde, não é? Nós quando pensamos a questão da violência, neste caso em Cabo Verde, não se pode pensar da questão da violência urbana quando se metemos gangues, quando metemos o crime organizado, sem pensar a diáspora cabo-verdiana, não é? E não é só uma realidade cabo-verdiana, é mesmo uma realidade africana. Por exemplo, no Ghana também pensar isto é um pouco pensar a própria diáspora africana, neste caso do Ghana. E o hip-hop ajuda a pensar isto, não é? Porque eu trabalho o hip-hop nas duas dimensões. A primeira, numa perspectiva de, quando nós falamos do hip-hop, nós tendemos a ter essa ideia do que o hip-hop é algo americano, e é. Não é? Mas, quando vamos para trás e olhamos, fazemos uma análise diacrónica, ou mesmo secular, não é? Do que é isto, do que é isto que se transformou, nós percebemos que estamos a falar de uma manifestação cultural que foi transportada no barco escravo, chega a Cabo Verde, Cabo Verde, a história de Cabo Verde, pronto, nós falar de Cabo Verde é falar daquele espaço que o Web Du Bois fala, não é? Do espaço logístico territorial que é construído para se proceder o crime branco. Se formos aí para o Web Du Bois, que depois o Tupac vem trazer isso nas suas músicas e popularizar esta lógica que no fundo tem uma reflexão académica muito mais antiga do que isto, muito mais antiga da própria escola de Chicago. Mas quando eu trabalho nessa perspectiva, eu vejo, por exemplo, essa cultura veio no tal barco escravo e chega, por exemplo, aqui em Cabo Verde, na Cidade Velha, a cidade de Ribeira Grande, a primeira cidade europeia em África, não é? E ali esses vários grupos da chamada Golfo da Guiné, nessa nossa região africana, junta-se lá, são 20 e tal etnias, e acabam por arranjar formas de comunicação. E o griot, que é uma manifestação cultural desta sub-região, de certa forma, essa sua forma acaba por ser apropriada e era uma estratégia com que os subalternizados, os escravizados, tinham de se comunicar, não é? E aqui, em Cabo Verde, dá-se o nome de finação, que muitas vezes eu digo que é um pré-rap, não é? E pronto, e assim foi para a América Latina. No Brasil tem outro nome, ali na Jamaica, até chegar aos Estados Unidos, e depois volta. Mas quando volta, é de certa forma reindigenada. E eu trabalho muito nessa lógica de que o hip-hop é uma manifestação cultural africana. Não é? E porque tem elementos africanos que partem dessa nossa região e vai se transmutando conforme vai tocando nossos territórios e cruzando com outras culturas, a cultura indígena sul-americana, a cultura indígena caribenha, que dá depois aquele grupo, os Web Du Bois, que depois vai ali para o Bronx e transforma, explode no hip-hop, como no estado, também vai para a Europa, através
dessa cultura rude boy, ali, que dá um movimento punk, o skinhead original, que não tem nada a ver com o skinhead que depois se transforma, e que no fundo eram formas de resistência seculares, não é? Muito antes da presença europeia em África, mas que se transformam na formas de resistência nesses locais, não é? Nessa grande diáspora africana, e faz essa ligação. Então, falar de hip-hop é falar, do meu ponto de vista, é falar de uma ligação secular de uma cultura específica, mas que se vai transmutando, e é por isso que eu fui questionando em Portugal, porque é que nós estamos em Portugal, a comunidade, os jovens que eu estudava, que são jovens que nasceram em Portugal, e que diziam que querem, através do hip-hop, politizar a comunidade, mas falavam crioulo. Falavam crioulo e não falavam português, como essa forma da resistência, mas também uma forma de mostrar, através do hip-hop, que nós temos uma outra civilização, nós temos uma civilização muito antes da civilização europeia, que não começa em Cabo Verde, mas que vai para além, porque falar de Cabo Verde, muitas vezes nós falamos de Cabo Verde e falamos da presença europeia, porque Cabo Verde supostamente não era habitado antes, mas essas culturas são muito mais ricas e muito mais anteriores, não é? Por outro lado, eu trabalho como um intelectualismo orgânico, porque precisamente vai buscar dessa lógica que é buscado no Tupac, obviamente, mas como eu disse, tem uma reflexão muito mais antiga, com o Tupac sendo quem ele é, não é? Descendente de Black Panthers, ele também ele acaba por ter um background dessa lógica, desse conhecimento, ele tem esse conhecimento e transmite nas músicas dele, da forma como ele transmite. Depois, pronto, a Tupac tem várias caras, não é? Mas aquele Tupac mais intelectual, que é apropriado e que leva, que a mim precisamente levou-me ao Web Du Bois e outros intelectuais africanos que antes não conhecia, ou pelo menos só de nome, mas pensava que eram meramente ativistas ou defensores da emancipação negra, mas era muito mais do que isso, não é? Mas, de certa forma, funciona como esse intelectualismo de trazer este background para jovens que, de certa forma, são excluídos, e aqui em Cabo Verde, em Portugal, na França e noutros sítios, e que, de certa forma, dá uma visibilidade, dá uma inteligibilidade a uma forma de ver e de fazer o mundo diferente daquilo que nós aprendemos, tanto na academia, tanto nas escolas institucionais colonizadas, como nas próprias relações que nós temos, uma relação ainda muito hierarquizada entre o Norte e o Sul, não é? Mesmo quando nós falamos do Sul global, esse Sul global não é assim tão homogéneo, não é? Ele é muito heterogéneo, mas há essa semelhança. O hip-hop permite-nos descrever essa realidade, permite refletir sobre essa realidade e dar inteligibilidade à vida dessas pessoas e uma forma também de emancipação. Pronto, é assim que eu tenho trabalhado nessas duas dimensões, Bruno. Excelente, Redi, muito obrigado por essa tua... Já nos dá um quadro bastante instrutivo de como é que podemos pensar e abordar esta questão. E eu agora dava a palavra ao Miguel Barros exatamente com a mesma questão, qual é o lugar que ele vê para o hip-hop na constituição de uma identidade africana, pan-africana, afrodescendente, antirracista, anticolonial, a partir dos diferentes lugares. O Redi é um investigador cabo-verdiano que também se move e moveu por Portugal e por muitos outros lugares. A mesma coisa com Miguel Barros, vindo da Guiné-Bissau. Eu próprio tenho pais de Cabo Verde e pais de Guiné-Bissau, mas já nasci aqui em Portugal. Então nós vemos que pelas nossas biografias esta circulação está muito, muito forte, mas ela não existe apenas nas biografias, existe também na cultura e nas representações culturais, e o hip-hop sendo uma delas bastante importante. Miguel, tens a palavra. Obrigado, Bruno. Sempre um prazer estar contigo. Agradeço o convite e também cumprimentos ao Redi, com quem tenho partilhado as várias linhas de frente desta luta. Na verdade, eu também não estudo, não sou um clássico estudioso
do hip-hop. Eu entrei em contato em primeiro lugar, com a música rap, ou seja, a poesia falada, a partir daquilo que eram as narrativas dos jovens periféricos em Bissau, através de músicas de intervenção. E assim cheguei à música rap, sobretudo interessado pela dimensão construtivista de uma teoria crítica da afirmação do jovem no espaço público, mas ao mesmo tempo enquanto movimento contestatário, sobretudo daquilo que eram as abordagens, quer do processo que levou ao movimento revolucionário para a conquista da independência nacional, mas ao mesmo tempo aquilo que foram, por exemplo, os desafios desse amarcamento do Estado pós-colonial pelas iniciativas neoliberais, como ajustamento estrutural, que decapitou todo o processo ideológico da afirmação do Estado independente. E aqui o elemento essencial dessa narrativa tem a ver com como é que os jovens nascidos na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, no pós-independência, procuravam elementos de referência dentro dessa afirmação contracolonial. E aqui aparece o Cabral como ideólogo da libertação, o pedagogo da revolução, que é resgatado pelos jovens, quer através do simbolismo da sua súmbia ou dos seus discursos, mas sobretudo pelo diálogo que esses jovens incitavam com o discurso de Cabral, trazendo para a própria produção musical essa abordagem de samples daquilo que Cabral afirmava e daquilo que depois foi discurso e a prática de governação no pós-independência e aquilo que é o lugar procurado pelos jovens. E nesse particular há 3 elementos que para mim são decisivos. Em primeiro lugar, aquilo que o Redi falava, a procura do lugar de identidade, através quer dos sons e também dos ritmos endógenos ou tradicionais, mas sobretudo isso através de uma oralitura na qual o lugar do crioulo, enquanto uma língua não colonial, enquanto um espaço de reencontro das gerações e ao mesmo tempo que conectava no mesmo palco tanto os jovens que estavam no contexto de origem como os jovens que estão num contexto, por exemplo, diaspórico, permitia uma afirmação enquanto potência por parte do jovem nesse resgate, quer ideológico como cultural, identitário. O segundo elemento importante dessa ação, desse movimento juvenil, tem a ver com a questão da projeção no espaço público daquilo que era uma nova agenda da juventude nos nossos países, e sobretudo porque foram países que tiveram mais tardiamente a sua independência, entraram mais tardiamente no processo de liberalização política, e isso acabava por colocar o lugar dos jovens numa espécie de uma eterna transição ou de uma eterna moratória para atingir a condição adulta, colocando-os numa situação de maior vulnerabilidade. E o terceiro elemento mais importante é o movimento hip-hop enquanto uma ação política. Essa construção é algo que, do meu ponto de vista, nos nossos países, supera, de algum modo, aquilo que foram todas as formas de manifestações de movimentos políticos de cariz cultural durante o processo da luta de libertação na fase pós-independência. E é esse elemento novo que conecta as várias juventudes, seja ele no espaço urbano, rural, seja ele periférico, central, seja ele no nível da diáspora ou, por exemplo, no espaço online. Há uma perspectiva de construção de uma sociedade política a partir de movimentos sociais, através de intervenção baseada no hip-hop, e que recria uma certa possibilidade de conquista por parte desses jovens que muitas vezes não conseguem encontrar palcos, quer no campo político e econômico e da afirmação enquanto júniores sociais, que são atribuídos nas nossas sociedades, mas acabam por conseguir com esse movimento uma afirmação daquilo que é hoje o maior espaço de contestação, o maior espaço de construção e de influência, pelo menos em termos de mobilização dos jovens, para aquilo que seria uma nova ideia contracolonial para a afirmação, quer dos nossos Estados, das nossas políticas, mas também do lugar do negro, do lugar do africano,
do lugar do afrodescendente, do lugar do guinense, do cabo-verdiano, e também de todas essas manifestações que depois permitem reconstruir novas narrativas. E é nessas narrativas que figuras, por exemplo, como Amílcar Cabral ou Tomás Sankara, são altamente mobilizados enquanto recurso de referência para esses movimentos, mas também figuras não africanas, como, por exemplo, afro-americanos, como o Tupac, acabam por ter uma influência também bastante importante na construção dessa narrativa do Estado pós-colonial que ainda reprime, que ainda agride, que ainda nega todos os direitos e as possibilidades de construção de uma sociedade mais justa, na qual todos se reconhecem, não enquanto meros sujeitos, mas enquanto protagonistas da transformação que se deseja no espaço público. Nesse particular, o movimento hip-hop tem uma grande visibilidade, porque não só consegue ser algo que, do ponto de vista da cosmética cultural, é apropriado, quer enquanto elemento simbolismo, como também do próprio consumo cultural, mas sobretudo, a componente que mais me interessa é aquela dimensão da consciência crítica e política que leva a sociedade a mobilizarem-se. E desse ponto de vista, temos casos muito interessantes, por exemplo, em Cabo Verde, onde todo esse movimento contestou, por exemplo, os subsídios exorbitantes dos atores políticos e que acabou por influenciar essa alteração daquilo que seria adotado para beneficiar um determinado tipo de setor já mais privilegiado. É aquilo que se vê, por exemplo, no Senegal, com todo o movimento contestatário que impediu, por exemplo, a figura do terceiro mandato dos presidentes da República em exercício. É aquilo que se vê, por exemplo, na Guiné-Bissau, quando as estruturas públicas não conseguiam travar a questão do narcotráfico, toda a denúncia, todo o design da afirmação do movimento rap sobre a questão, por exemplo, daquilo que foi chamado de narco-rap, de denúncia construtivista e, ao mesmo tempo, que permitiu demonstrar que nós não estávamos perante um processo de narco-estado, mas, sobretudo, de instituições e de atores que se apoderam de instituições para uma ação contra o Estado e sem tomar em consideração aquilo que seriam as políticas públicas mais interessantes, mais oportunas e enquadradas para a afirmação da condição social dos jovens. Portanto, é toda essa construção que eu vou mapeando, é toda essa construção que eu vou identificando de como é que isso tem permitido construir espaços de resgate de história e memória dos nossos povos, do lugar da ancestralidade enquanto elemento de afirmação na reconstrução identitária, mas também enquanto instrumento ideológico da ação pública, política, enquanto organizações que influenciam os seus espaços públicos. Muito obrigado, Miguel. Eu vou aproveitar que estamos perante duas pessoas muito ligadas não só à questão da ancestralidade africana, mas também ao ativismo do presente para fazer algumas questões difíceis, se assim podemos dizer. Eu diria que quando nós pensamos o modo como a África é celebrada e valorizada no contexto da diáspora, no contexto cultural, se calhar nós temos três Áfricas, eu diria. Isto é uma hipótese. Uma África que é aquela África um pouco mitificada, a África que existia antes do colonialismo e da escravatura, da escravidão, como se diz no Brasil, para os nossos espectadores que nos veem dali. E essa ideia, de facto, ela constitui uma certa ideia de um passado que foi, de facto, destruído e que sofreu uma ruptura muito forte com os processos coloniais e com o tráfico transatlântico de escravizados e escravizadas. Então essa é uma África que está muito presente, simbólica, afetivamente, na ideia de uma diáspora e na ideia de uma ancestralidade. Mas eu diria que existe também uma outra ligação com a ancestralidade que tem a ver com aquilo que vocês falavam muito, que são as lutas anticoloniais. Muitas pessoas, nós ouvimos falar tanto dos direitos civis nos Estados Unidos, mas nós temos que pensar que esse período de efervescência antirracista, anticolonial, há uma ligação muito forte com as lutas que vão sendo feitas no continente africano, as lutas anticoloniais, e lembrar que Portugal, para quem não está tão inteirado desta dimensão da história, manteve o seu império colonial no continente africano até 1974, 1975. Só após uma longa guerra colonial é que foi possível que Portugal, de facto,
descolonizasse, porque foi obrigada a descolonizar. Então nós temos este segundo momento, esta segunda África, que está muito incorporada em figuras como Amílcar Cabral, que é uma África que resiste, uma África que nós celebramos a partir das lutas anticoloniais, dos seus atores, das suas atrizes, nos diversos espaços, nos diversos continentes, e é muito importante nós pensarmos nesta resistência e nesta luta para reconfigurarmos o nosso presente. E existe uma outra África, que eu acho que essa aparece muito menos nesta reivindicação de uma certa diáspora, que é uma África do presente, que é aquilo que se passa nos países africanos enquanto falamos. E a minha questão que se coloca é, a África não é apenas um espaço mitológico ou memorial, é uma realidade presente, com lutas sociais, com sofrimentos, com vidas, com resistências. E a minha questão é, como é que se faz, e vocês estão nesse lugar, como é que se faz uma crítica àquilo que são as estruturas de poder nos países africanos hoje, sem cair numa crítica que reitere as visões colonialistas que, de facto, os líderes africanos são dados à corrupção, não se organizam. Connosco, como dizem muitos portugueses, é que eles estavam bem. Como é que se faz esta tensão entre uma crítica e uma luta política e uma valorização daquilo que foi a independência e da luta anticolonial? Isto é uma questão que eu vos quero colocar, obviamente perguntando-vos exatamente como é que vocês veem que o hip-hop tem sido resgatado pelas gerações do presente, exatamente na afirmação dessa ancestralidade e dessa luta do presente, que é um pouco aquilo que vocês trabalharam quando analisaram as representações do hip-hop na Guiné-Bissau, na Guiné, em Cabo Verde e também em Portugal. Não sei quem quer começar, talvez seguindo a mesma ordem, Redi. Olha, Bruno, é difícil isto, não é? Não, mas assim, eu costumo dar dois exemplos. Eu quando... que o meu epistemicídio, não é? O meu suicídio, tanto epistemológico como do próprio suicídio de classe, que falava Cabral, tem a ver com duas coisas, não é? Que duas respostas que eu tive, entrevistas que eu fui fazendo. Uma delas é quando eu estava a perguntar sobre a violência, alguém disse que a violência veio nas cheias, não é? E isto levou-me a 500 anos, não é? As cheias porquê? Depois cheias, figura de vadio, selvagem, não é? Do homem que se autoliberta e vai para as montanhas, que depois vem a partir dos anos 90, que invade a cidade e que depois todo este imaginário colonial volta da gente do centro, do que nós aqui chamamos o platô, né? que é o planalto principal, é o que está escrito na documentação colonial e pós-colonial, não é? O planalto principal da cidade, o núcleo urbano original da cidade da praia, não é? E, por um lado, esta resposta que eu tive levou-me a ver as coisas de outra forma e perceber que a minha visão era muito eurocêntrica, por um lado. Por outro lado, quando eu comecei a estudar os gangues e o hip-hop, porque é complicado depois separar, não é? Onde começa o outro termina, não é? Mas quando eu comecei a trabalhar nesse espaço, eu faço etnografia, e quando comecei a dialogar com eles, eu comecei também a perceber que o que eu aprendi, né, na Universidade Portuguesa, ou qualquer universidade que eu estudasse do mundo, inclusive africana, ou aqui, não é? Entender a questão da violência, entender a cidade, entender a sociedade a partir da escola de Chicago, não me ajudava em nada. Isto não me ajudava em nada porque as referências teóricas que eu tinha não me ajudavam a refletir de forma igual com a referência que eles tinham. E aqui entra Cabral, como o Miguel já falou. Mas o Cabral, curiosamente, em Cabo Verde, ao contrário da Guiné-Bissau, Cabral não foi a porta de entrada, Cabral foi a porta de saída. Porque aqui a porta de entrada é Tupac, que depois leva-me a outros pensadores negros, depois chega a Cabral, porque aqui nós temos, como o Abel Jaci fala, nós temos 3 Cabrais, não é? Falaste 3 Áfricas, nós temos 3 Cabrais. E o Cabral ícone, o Cabral mito, da África mitológica igual, é o Cabral que vigora, não é? É o Cabral que vigora, mas é preciso pensar Cabral de outra forma, não é? Mas Cabral entra aqui porque esses jovens que estão ligados ao hip-hop, eles aproveitam Cabral
precisamente naquilo que Cabral falava muitas vezes, depois foi escrito, não é? Do perigo da traição da independência. E pronto, Cabral defendia muito que a única força, pronto, ele, muito ao contrário do que o Fanon falava, não é? Mas para Cabral a força, a revolução, o motor da revolução era a pequena burguesia. Se fizesse o suicídio de classe. O Fanon não, ele ia mais radical, tinha que ser um proletariado, não sei o quê, mas Cabral sempre teve esse receio, de certa forma. E ele focou ali na pequena burguesia, mas a pequena burguesia não fez o suicídio de classe. Né? A pequena burguesia. E Cabral já chamava atenção a isso, na verdade, mas o que Cabral chamava atenção acabou por acontecer, porque essa pequena burguesia apropriou-se do aparato colonial, do aparato ideológico, racista, né, colonizador português, aqui falando de Cabo Verde, qualquer desses países de língua oficial portuguesa, que era uma realidade que eles conheciam bem. Era uma realidade que eles conheciam bem. Depois é para perceber quem é essa pequena burguesia. Essa pequena burguesia são descendentes dos morgados. São descendentes dos morgados e, portanto, eles conheciam bem essa lógica e eles têm uma lógica de poder já enraizado. E eles apenas reproduzem o que já conhecem, aquilo que eram as vontades dele. E é por isso que o hip-hop hoje, quando houve, para entrar na segunda questão, é que quando houve 40 anos da independência e celebrou-se os 40 anos da independência, aqui em Cabo Verde, o discurso subalterno, o discurso do rap, o discurso do gangue, era o discurso que nós, se calhar, estamos a celebrar os 40 anos da dependência. Porque nós nunca fomos descolonizados. Nem mentalmente, nem geograficamente, nem politicamente. Porque, no fundo, é apenas uma independência formal. Não é? E isto levou-me a dialogar mais e a tentar perceber porque é dependência. E perceber que, no fundo, e aqui, na altura, até já tínhamos escrito, eu e Miguel, um artigo para uma revista brasileira, mas depois foi replicado em várias outras publicações sobre o rap. Para o rap, o principal traidor de Cabral é os atuais governos, neste caso cabo-verdiano e bissau-guineense, representado a priori para o partido, não do Cabral, porque o Cabral é do PIGC, mas aquilo que sobrou depois da divisão, e esta divisão tem a ver precisamente com essas disputas de poder. Não é? Portanto, essa questão da dependência levou-me então a questionar a própria questão da democracia liberal. A própria questão da democracia leva-nos a ver o neocolonialismo a partir das políticas da Jura para o ajustamento estrutural e perceber que, na verdade, essa ideia bonita da igualdade, liberdade e fraternidade, que vem da Revolução Francesa, mas também podemos dizer até da Revolução Haitiana, não é? Não aconteceu, na verdade. Não aconteceu. Não é? Porque a liberdade, a igualdade, a fraternidade acaba por beneficiar um grupo específico, aquele grupo que sempre esteve no poder. Né? Na verdade. E então não é à toa que o ativismo de rua surge em Cabo Verde a partir de 2005, mas quando trato a questão do ativismo, eu depois comecei a percebê-lo a partir de fases. Porque nós estamos a falar de uma continuidade de luta que começa nos anos 50, mas que no caso cabo-verdiano começa muito antes, começa no século XV, digamos assim, quando as pessoas começam a se auto-libertar e ir para as montanhas e construir comunidades de resistência com redes entre eles. Não é? Os famosos Julangues, que pronto, depois há uma discussão da palavra em si, porque o Julangue foi uma comunidade específica, há historiadores que dizem, o Julangues para o brasileiro equivale ao quilombo, digamos assim, não é? Pronto, dizem que não pode falar, o Julangue existiu, que eram homens armados, negros, africanizados, mas que depois se auto-libertaram, mas era uma comunidade específica ali nas montanhas de Santa Catarina, mas pronto, mas havia esse espírito, que eu chamo de espírito, era um espírito de Julangue, que eu chamo de espírito de Julangue, e este espírito hoje vem para as ruas, e o hip-hop é que, de facto, apanha esse espírito e transforma-o numa forma crítica, antirracista, anticolonial, e, de certa forma, como o Miguel também disse, acaba por ir contra uma nova lógica colonial de uma colonização partidária em Cabo Verde.
porque nós em Cabo Verde falamos muito da participação da sociedade civil, mas não é bem participação, uma sociedade fragmentada desde o início, mas há grupos específicos, grupos familiares, domésticos, ou grupos por afinidade entra no doméstico, eu gosto mais de chamar grupos domésticos, grupos de afinidade, porque a lógica familiar é muito mais abrangente do que a própria lógica que nós trabalhamos muitas vezes, que é uma lógica muito eurocêntrica, mas essas lógicas que colonizam os partidos colonizam a sociedade civil. E o rap também é muitas vezes colonizado. Não é? Aqui em Cabo Verde, se calhar mais aqui do que na Guiné-Bissau. Não é? Mas o rap também, por outro lado, surge essa discussão do rap consciente e inconsciente, do rap underground, do rap underground e o rap do sistema, mas há um nicho no rap, de facto, que traz essas discussões e permite mobilizar. E as grandes manifestações que houve em Cabo Verde desde 2005 para cá, ou não foram organizadas por rappers, ou então o rap teve um papel importante na sua mobilização, mas sobretudo na sua disseminação, e as palavras de ordem veio sempre das músicas, das narrativas. E depois há a própria ligação com a diáspora, porque depois nós encontramos, para já a diáspora africana, hoje cada vez mais, mas também, ou seja, o rap africano, aqui no continente, mas também a diáspora africana por fora, porque depois não só a cabo-verdiana, mas participações de músicos africanos que estão noutras regiões do mundo, precisamente a tentar mobilizar da diáspora essa África que não se conhece, que é a África real que tu falas, porque de facto... Agora, a mitologia é importante. A mitologia é importante para a autoestima, mas o grande problema é que não podemos ficar por aí, porque há muita tendência de cantar a mitologia, e a África era isto, a África era aquilo, mas depois as pessoas, a população real africana não sente isso porque é uma coisa longínqua. O que ele sente são as dificuldades que ele vive no dia a dia, derivado das políticas, dos instrumentos estruturais introduzidos nos anos 90, no caso cabo-verdiano, nos anos 90, início dos anos 90, embora formalmente nos anos 80, finais de 80, mas intensificadas a partir dos anos 2000, que hoje se sente. E em Cabo Verde, precisamente, vai novamente reincentivar essa política. Já estamos a sofrer isto na questão pós-pandémica, com tantos empréstimos que nós recebemos do Banco Mundial e do FMI, e portanto, o rap traz isso e faz essa luta e leva para a rua, e não fica apenas nas narrativas musicais. Excelente. Miguel, queria-te ouvir também sobre isto. Eu acho que, relativamente à questão, por exemplo, de olhar para o passado africano, o passado pré-colonial como um mito, eu acho que é legítimo. É legítimo porque enquanto há uma subjugação, há uma subalternização das civilizações africanas, e ao mesmo tempo há aquilo que seria um corte temporal para considerar que a África existiu só a partir da colonização, isso acaba por levar a essa disputa de memória e de história. Okay? Quando há uma negação brutal de que, por exemplo, o pensamento acadêmico pudesse ser fundado em Tombuctu, quando uma negação, por exemplo, que a álgebra pode ser fundada no Egito, quando há uma negação, por exemplo, que a cultura, por exemplo, do arroz pode ser fundada no Golfo da Guiné, e assumir-se isso como algo ocidental, isso é uma violência. Portanto, é perfeitamente compreensível, aceitável, que haja essa luta para a reedificação daquilo que é a história e as civilizações africanas no período pré-colonial. E aqui, por exemplo, no caso dos países colonizados por Portugal, que tiveram a mais tardia colonização e a mais tardia independência, bem como a mais tardia, por exemplo, a implementação daquilo que seria a democratização das ditas sociedades, isso acaba por ter um peso muito forte. E dou 3 exemplos. O primeiro exemplo é quando olhamos, por exemplo, para o nosso sistema educativo. O sistema educativo é completamente
desincronizado, quer do ponto de vista temporal, quer do ponto de vista histórico, como do ponto de vista da sua própria produtividade econômica. Toda a paisagem pedagógica, da forma como é montada as infraestruturas educativas nos nossos países, não responde àquilo que é a nossa história, é a nossa cultura, é a nossa economia, é a nossa forma de organização social. Então, isso acaba por nos colocar de uma forma muito fragilizada perante um contexto globalizado de competição, onde aquilo que temos que ter enquanto instrumentos de trabalho não são premissas baseadas na nossa própria cultura. Isso tem uma consequência direta relativamente à nossa capacidade econômica, porque nós acabamos por ser vistos como países produtores ou reservas de matéria-prima. Nós não somos países que vivem da transformação, da empregabilidade, da inovação e da criação de bem-estar a partir de nossas próprias riquezas, e Covid mostrou isso claramente. As nossas madeiras são exportadas do Ocidente para depois voltarem como produtos a acabar que nós consumimos. Os nossos petróleos são mais caros dos nossos países. Eu, por exemplo, estes dias, para ir a Angola, tive que vir até a Europa para depois entrar em África, depois sair da África e voltar à Europa para fazer as rotas coloniais. Passei por Kinshasa. O mesmo percurso da exportação da matéria-prima para a Bélgica é o que impera até agora. E quando isso não acontece, o que é que nós vivemos? Golpes de Estado. Golpes de Estado na África Ocidental estão diretamente ligados a todo um processo de manutenção de privilégios coloniais para o financiamento da economia de especulação ao nível do Ocidente. Agora, onde é que está o desafio aqui? O desafio está que o resgate dessas memórias é um elemento de construção da autoestima, mas também são possibilidades para a reinvenção de formas de produção do sistema educativo e da economia para uma nova afirmação política. E é essa afirmação política que os movimentos sociais, sobretudo os movimentos contestatários, a partir do hip-hop, conseguem trazer para a semântica da emancipação histórico-política. E essa semântica não é através só dos estudos acadêmicos que nós vamos conseguir isso, até porque as nossas sociedades são sociedades da oralitura, são sociedades que vivem do contato, e essas duas combinações conseguem encontrar espaços, quer em termos de sons, na música rap, como através, por exemplo, da imagem, da questão visual, como, por exemplo, é a arte urbana, mas é também nas formas do contato com a terra, e aqui o grande papel da agricultura familiar, na produção de bens de subsistência, nos quais os jovens ainda continuam ligados e conseguem ter saberes, conseguem ter tecnologias e conseguem ter instrumentos para afirmarem no espaço globalizado, não enquanto uma coisa homogênea, mas através da diferença na qual, onde têm poder. Então, a construção hoje de espaços de transformação que o hip-hop acaba por abrir permite exatamente a articulação entre o tempo, geografias, narrativas, que depois dão o poder emancipatório. Esse poder emancipatório não tem que seguir os cânones, sobretudo, daquilo que a história universal ocidental tem nos contado. Por exemplo, como é que se pode pensar de que é a Revolução de maio de 68 o elemento mais central na construção da liberdade do que os movimentos africanos que lutaram pela emancipação e pela independência? É completamente bizarro. Tudo aquilo que o Maio 68 projetou já vinha dos anos de 1900 até 1974 com o movimento das independências. Portanto, a questão da igualdade, a questão da descolonialidade, a questão da liberdade, a questão do bem-estar, a questão da unidade, a questão da dignidade, foram coisas que a Nkrumah, Cabral, Amines e companhias, todos passaram. E isso foi incorporado em lutas concretas, reais, que fez com que o próprio mundo reconheceu de que a descolonização era algo que tinha que ser vista como um movimento emancipatório. E a própria escravatura era um crime ignóbil que, se repararem também, há uma hipocrisia. Quando se fala em Auschwitz, não é uma comparação que se faz aquilo que foi a escravatura. Portanto, essa hipocrisia na produção do pensamento hegemônico ocidental é algo que gera essa tensão na construção da própria verdade histórica. E aqui dou dois exemplos importantes.
Hoje falamos, por exemplo, na questão da liberdade religiosa, hoje falamos na questão da diáspora, mas se não tivesse sido a revolta dos malês em 1835 no Brasil, com pessoas escravizadas que vinham do Golfo da Guiné a defender a liberdade de todos os homens e as mulheres e o direito ao retorno ao contexto de origem, hoje nós estaríamos a falar da diáspora. Portanto, mas essa narrativa, mesmo no contexto brasileiro, que é a maior sociedade negra fora do continente, recalca essa realidade. Podemos olhar, por exemplo, na questão da soberania alimentar. Se não fossem essas pessoas que foram escravizadas para a Carolina do Sul, para, por exemplo, Amazônias brasileiros, hoje ninguém falaria da cultura do cereal do arroz. Portanto, todo esse saber não só é escamoteado da realidade global, mas, ao mesmo tempo, há uma subjugação do direito à memória, do direito à história, do direito ao reconhecimento da propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, daquilo que seria todos os desafios da reparação histórica, que esse processo levou ao desenraizamento do potencial transformador que o continente africano, que os africanos estavam a projetar para o espaço público. Portanto, é essa realidade que hoje as nossas realidades se confrontam, mas, ao mesmo tempo, as lideranças africanas, ao não conseguirem criar mecanismos que conseguem emancipar, quer do sistema econômico, como do sistema político, se não jogam dentro daquilo que é o modelo neoliberal, acabam por ter todas as sanções que levam às transformações políticas. É o caso hoje da Guiné-Conakry, uma das maiores reservas de coltan do mundo e de minérios, que acaba por levar um golpe de uma sociedade ocidentalizada que ainda continua a ter tutela sobre os seus próprios recursos. E automaticamente acaba por ficar refém de uma guerra fria entre a China e os Estados Unidos. Quem é que vai ter o controle do minério fundamental para a produção da bomba atômica? Portanto, é essa situação que nos leva a pensar de que só os países, da forma como estão, resultado daquilo que foi a Conferência de Berlim, não vai ser possível construir uma frente alternativa que permita a emancipação do continente africano. É olhar para a África, inclusive para as suas diásporas, na Europa e na América, para a construção de uma plataforma política capaz de reinventar o modelo econômico, reconhecendo as identidades pré-coloniais, mas também aquilo que tem sido todas as transições que o continente tem sofrido. E, nesse momento, um dos grupos que estão mais habilitados para fazer, para construir essa narrativa, quer do ponto de vista filosófico, quer enquanto projeto político, são os movimentos do hip-hop. Excelente, Miguel. Uma questão que tu colocas e que eu acho que vocês os dois colocam, me parece muito importante, é que pensemos nós em que concepção de África que está sendo mobilizada pela diáspora, pelos movimentos negros e afrodescendentes no mundo, nós temos que ter essa consciência que qualquer uma dessas Áfricas é uma África subalternizada à luz daquilo que são as concepções do eurocentrismo. E eu dou um exemplo muito óbvio, falando da metrópole. Eu vivi algum tempo na Guiné, na minha infância, mas toda a minha educação foi feita em Portugal, e a verdade é que as alusões que eu tive em relação àquilo que foi a experiência colonial jamais integraram a violência colonial, jamais me falaram do protagonismo que o Império Português teve no tráfico transatlântico de escravizados e escravizadas. Contaram uma história do 25 de Abril como se fosse o 25 de Abril que tivesse libertado as colónias africanas e não o contrário, como de facto aconteceu. E, portanto, há aqui uma narrativa eurocêntrica muito presente em Portugal, mas não só. Muito presente, às vezes, nos países que também foram outrora colonizados, porque esses sistemas de educação muitas vezes se reproduzem. E uma dimensão central que vocês falavam é a questão da soberania e da independência. É possível pensar em soberania e independência quando, por exemplo, no contexto das Américas, todas as independências foram protagonizadas pelos descendentes dos colonizadores, exceto a do Haiti, em que, em termos da cor da pele e em termos da cultura, foram, de facto, as elites descendentes dos colonizadores que assumiram e protagonizaram essas independências? Ou podemos falar em independência, como dizia o Redi e como dizia também o Miguel, no contexto africano, em que essas independências nunca vieram associadas a uma soberania,
uma soberania económica, uma soberania política, e em que os países africanos tiveram necessariamente que estar numa posição de subalternidade do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista económico, sujeitos às formas de neocolonialismo? É possível falar de independência nesses termos? E eu acho que essa questão é uma questão central para nós trazermos também para aquilo que são as representações que a Europa tem de si mesma. Porque nós precisamos de falar da Europa, porque a importância desse discurso que vem, seja das periferias de Lisboa, seja de Bissau, seja da praia, seja dos diferentes lugares onde vêm, essas narrativas são importantes, porque elas contestam, como dizia o Miguel, uma disputa, ou elas contestam uma hegemonia na construção da memória que existe em Portugal e nos países europeus, que tentam apagar a violência colonial e que usam realmente esse aparato de fraternidade, de liberdade e de igualdade enquanto sendo uma dádiva da Europa ao resto do mundo e os direitos humanos. E essa hipocrisia está muito presente. Por isso é que eu concordo muito com o que disseram. É preciso valorizar a ideia de que existia em África civilizações, cultura, conhecimento e formas de existência antes do colonialismo, que houve sempre resistências ao colonialismo e que elas persistiram, e que muito daquilo a que hoje nós chamamos de independência são países e são lugares que vivem sob um sistema neoliberal e sob a colonialidade do saber, a colonialidade das mentes que tanto se fala, que perpassa e que está na nossa educação. Eu hoje poderei dizer ou identificar-me enquanto alguém que se constrói como antirracista, anticolonial, mas a minha educação, como a vossa provavelmente, em certa medida, foi uma educação profundamente colonizadora. E a questão da língua que vocês falam, do lugar que o crioulo tem, tanto na Guiné como em Cabo Verde, enquanto também uma expressão cultural de resistência, e em Portugal, em que é falado por muitas das comunidades negras e afrodescendentes, eu acho isso muito importante o que vocês estão a dizer sobre a disputa da memória. E eu queria que me falassem agora um pouco mais da vossa experiência de Portugal, porque Portugal muitas vezes afirma-se enquanto um centro de um ex-império, enquanto um país irmão, enquanto o centro de uma suposta lusofonia. E não é isto uma forma de tentar reencantar o império? E como é que nós lutamos contra esse reencantamento do império? Eu acho que Portugal, se quiser ter, isto é uma afirmação que eu assumo a responsabilidade dela, eu acho que se Portugal tiver ter algum protagonismo naquilo que foi o espaço do Império Português, não o poderá fazer sem antes reconhecer o seu papel na violência colonial, sem fazer um pedido de desculpas formal pelo que foi o tráfico transatlântico de escravizados, sem reconhecer a violência que foi a guerra colonial, sem reconhecer que aquilo que se chamava de mestiçagem, lusotropicalismo, foi na verdade violação, estupro, e que foi uma violência sexual continuada durante séculos. E, portanto, eu queria que me falassem de Portugal, onde nós passeamos na rua e vemos o Portugal dos pequenitos aqui em Coimbra, as estátuas a celebrar o Império, vemos a Rua Mouzinho de Albuquerque, por onde eu passei no outro dia, aqui no bairro Norton de Matos. E eu queria que me falassem de Portugal e como é que vocês veem esses movimentos de resistência do hip-hop também a tentar insurgir-se contra esta representação que Portugal, como ex-império, como metrópole, na sua desmemória tem de si mesmo. Heidi? Olha, Bruno, o cabo-verdiano tem essa coisa interessante de ter a noção racial ou identitária quando vai estudar fora, neste caso em Portugal, por exemplo. Falando de Portugal, não só, mas neste caso, a maioria parte dos cabo-verdianos estudaram em Portugal, acho eu, ou quase a maioria. E é interessante quando, por exemplo, tu encontras um rap como o LBC, não é? O LBC, o Flávio, não é? Ele deu uma entrevista na Visão há uns anos, quando ele começou, e ele estava a explicar porque ele chama LBC Me Now Soldier, que é o nome que ele usava antes, hoje é só LBC. E foi ali que eu dei conta, porque não são coisas que nem nós falamos. E quem conhece o Flávio é um negro retinto, como nós dizemos, não é? Não é indivíduo. Pronto, eu sou assim muito, eu tenho essas várias identidades, não é? Derivado dessa coisa que chamam de mestiçagem, não é? Somos todos mestiços, na verdade, não há um povo puro, mas o LBC tem essa característica tipicamente, digamos, africana, não é? Muito ali do Corno da África. E ele
dizem uma coisa interessante. Ele se viu um negro em Portugal. Porque ele disse, em Cabo Verde não se via como negro. Ele sofria a exclusão, a história que eu falei da questão dos badios, velhas cheias, essa coisa toda, né? Dos selvagens, do negro, do africano. Como eu também via, eu sou do centro e via essas coisas, reproduzíamos essa relação, mas a ideia de que ele não é africano, ele sabe que não é branco, mas essa consciência que ele teve, por isso o Minau, tem a ver com essa noção de estar em Portugal e dar conta que ele afinal é negro, porque ele é tratado como negro. E isto serve para mim. Isto serve para mim. Isto serve para mim, para qualquer um de nós que achamos que nós não somos negros. Porque o Portugal racializa. Não é de ontem, é de hoje. Nós estudamos ali há pouco tempo. Não é? Se me perguntarem, mas tiveste episódios racistas que sofreste em Portugal? Não diretamente, mas eu sei que acontece. Comigo não aconteceu, mais ou menos. Não é? Porque depois há expressões como, esse aí do Palop, deixa o Palop passar. Não é? São várias formas que existem. Portugal é uma cidade racista, como é evidente. Não é? Eu vivi em Portugal, estudei em Portugal há muito tempo, não é? E nós sabemos disso. Agora, há essa ideia, e falando, porque sempre aparece o exemplo de Cabo Verde, porque em Portugal, quando nós falamos muito da questão desse racismo, isso vai falar, não, mas não podemos ser racistas porque olha Cabo Verde. E dá o exemplo de Cabo Verde. Cabo Verde sofreu as piores, se calhar das piores violências, que é a violência simbólica, a violência psicológica, não é? A violência mental, que é um povo que nem consegue, derivado desse colonialismo, que hoje é reproduzido na escola, porque os nossos livros são feitos em Portugal, não é? Todo o nosso programa educacional é feito em Portugal. E, portanto, toda essa retórica ainda acontece e ainda reproduz essa violência que existe, é forte. Não é? Existe aqui, e o facto de nós ter uma consciência racial negra em Portugal mostra muito o que Portugal é. Porque se fosse, de facto, um país luso-tropical, nenhum cabo-verdiano sentia-se negro em Portugal. Porque, como dizem, existem os africanos, existem vocês que são os cabo-verdianos. Mas quando nós chegamos em Portugal, primeiro é o africano, porque é diferente. Então, porque, isto existe. Agora, o grande problema em Portugal, e às vezes as pessoas dizem, mas Portugal há um racismo subtil, não é flagrante. É melhor que fosse, porque pelo menos a gente já sabe, não é? Mas não é tão subtil assim. Não é? Eu não tenho experiências evidentes como, mas conheço muitas histórias e também tenho episódios. Portanto, Portugal continua a ser, e essa retórica da vanglorização de uma coisa má, de uma coisa que foi um crime, não é? Foi um crime, e é uma outra forma de negação e de não discutir as coisas. E o hip-hop entra aqui em Portugal muito importante, porque o hip-hop em Portugal, o hip-hop cabo-verdiano não começa de Portugal, ele começa a apropriação do hip-hop dos Estados Unidos, um pouco por Gabriel, o pensador nos anos 90, que esteve cá, em 94 mais propriamente, mas quando se começa a ouvir o hip-hop português, não é? O hip-hop português anticolonial, que fala dessas questões, o cabo-verdiano começa também, mas espera aí, é verdade. Porque depois todo cabo-verdiano tem alguém em Portugal e conhece histórias. Mas o meu tio de facto conta isto é importante, foi um papel também importante, porque não de dar essa consciência racial, falando do rap, não dar a consciência racial, mas demonstrando que afinal a questão racial existe, e em Portugal, que aqui tão perto também ela existe, e hoje nós temos uma grande comunidade portuguesa aqui em Cabo Verde que de certa forma reproduz essa deixa só dizer, além das histórias, né, temos os episódios que podemos chamar episódios de violência racial, que alguns de nós viveram em menor ou em maior grau, e às vezes a cor da pele também nos expõe mais ou menos a esses episódios, sem dúvida, mas nós temos uma estrutura de desigualdade, porque se nós olharmos quem é que nós vemos na televisão, quem é que nós vemos na política, quem é que tem um rendimento económico, quer dizer, o racismo também se denota nessa dimensão estrutural que em Portugal é absolutamente ostensiva. O racismo institucional é isto. Eu quando disse, porque é que eu fui estudar
a delinquência no Cabo-Verdiano, na comunidade. Eu fui porque, durante muito tempo, eu vivi, durante a época que eu estudei em Portugal, quando eu via jornais como 24 Horas, O Diabo e esse tipo de jornais, era a figura lambrosiana, o criminoso lambrosiano ligado ao negro. E a minha questão era precisamente, mas afinal, os cabo-verdianos são tão violentos assim, o negro é tão violento assim. E foi o que me levou. Porque estamos a falar de um racismo institucional. Falar do racismo institucional é isto. Há as desigualdades. Porque é que, por exemplo, quando olhas para as universidades portuguesas, os negros, a maior parte deles vieram dos países africanos e não os negros que nasceram em Portugal. Eles vão para onde? Não é? Então, isto leva a mostrar que, de facto, há esta desigualdade racial e há este racismo institucional que ainda se nega muito, não é? Porque depois é aquela velha lógica, é português negro quando que se destaca no desporto, nas artes e por aí, porque do resto é um bandido, é um africano, não é nem sequer português, não é? Eu lembro uma vez, eu e Miguel, já não lembro, demos uma entrevista, acho que foi no Público, há muito tempo, não foi aquela da Joana Gurjão, uma outra, e descreveram-me como luso-cabo-verdiano. Acho que foi a primeira vez que me descreveram como luso, que eu apareci como sociólogo, não é? Porque normalmente, quando não é, sei lá, alguém que se destaca ou na academia ou no desporto ou qualquer, não é luso ou cabo-verdiano, é cabo-verdiano ou africano, algo mau. Então, é claro que Portugal precisa mudar esta narrativa. Muito bem. Miguel, uma das questões que se levanta também é não só aquilo que nós vamos vivendo na sociedade em geral, mas também o espaço académico em si. Como é que o espaço académico às vezes reproduz esta cultura eurocêntrica e, como vocês diziam, que neste sentido o hip-hop e a arte constitui quase como uma contracultura, uma contra-epistema em relação àquilo que é hegemónico naquilo que são os espaços educativos, espaços académicos, culturais e políticos das sociedades eurocêntricas, não? Posso dar um exemplo mais caricato e muito recente. Há pouco tempo lançou-se o concurso do Prémio Amílcar Cabral de Investigação. Esse concurso foi lançado a partir de Portugal e a constituição do júri só tinha um africano. Pronto. Isso é um elemento paradigmático para demonstrar que até relativamente aos processos emancipatórios contracoloniais, há uma captura que está bem montada sobre aquilo que não só é a história, mas a própria filosofia que levou a essa narrativa histórica. Portanto, quando a Amílcar Cabral lutou exatamente para a afirmação de um pensamento intelectual que se incorpora numa ação pública política para a emancipação dos povos que estavam sob jugo colonial, é exatamente esse rearranjo que vem demonstrar que, mesmo nesse campo também, querem fazer uma tutela daquilo que é o pensamento, de legitimar de quem é que produz o pensamento ou reproduz a meta-análise de Cabral na atualidade e que é legítimo para ser compreendido como alguém que reescreve Cabral. Portanto, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, sobretudo porque há um silêncio em torno disso. Há um silêncio dentro do mundo acadêmico, há um silêncio dentro das redes sociais que olha para isso como uma oportunidade para que nós possamos vir a mostrar o que é que nós compreendemos sobre o Cabral, dentro do espaço que era a antiga metrópole. Mas isso também não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade porque, se repararmos, por exemplo, até há menos de 50 anos, havia ainda o Estatuto de Indigenato nos países que estavam sob a colonização de Portugal. Se olharmos, por exemplo, para Moçambique, Angola e Guiné, ascender ao Estatuto de Cidadão teria que passar por determinados níveis de categorização na compreensão do colonizador para depois vir a reconhecer de que, de facto, essa pessoa, essa família já pode ser considerada como civilizada. É o mesmo processo que está acontecendo no campo acadêmico com o pensamento de Cabral, com o concurso. Podemos ir também numa outra linha sobre a questão, por exemplo, dessa violência. Portugal teve o maior exército africano a lutar em África, sob bandeira portuguesa, chamados os comandos africanos. Mas no pós-independência não houve um reconhecimento global para além de uma figura que teve um papel criminal dentro do processo da própria luta dita anticolonial, que foi o Marcelino da Mata.
e toda a narrativa que se constrói em torno desse passado glorioso de defesa de um patrimônio, de um território que nunca foi de Portugal. O que é que isso nos coloca como elementos críticos da atualidade? É exatamente de que há um pós-contínuo colonial que faz com que o nível de mitigação de tudo aquilo que pudesse ser entendido como contra os valores da colonização devem ser rapidamente identificados, acantonados e, ao mesmo tempo, num processo de embranquecimento que permita a domestificação de todas as outras lógicas que possam ou não vir a pôr em causa o status quo desse lugar de colonialidade na sociedade presente. Então, desse ponto de vista, a própria academia, no seu processo de produção de conhecimento, também tem que se descolonizar. Tem que se pensar na academia não enquanto um espaço que tenha tutela do conhecimento, mas uma das dimensões da produção do conhecimento e reconhecer os saberes dos atores locais, enquanto, e sobretudo das comunidades indígenas, enquanto detentores da propriedade do conhecimento. E aí, todo o processo de certificação do conhecimento acadêmico tem que ser feito numa lógica de porque não há quem emite conhecimento sem ir buscar essa fonte. Então, como é que vamos dizer que o Bijagó, no arquipélago, lá na zona insular da Guiné-Bissau, que detém o saber sobre, por exemplo, todo o tratamento e a criação de antídotos contra a picada de cobra, quando ele dá essa informação sobre as plantas medicinais, quem é o dono do conhecimento? É quem escreveu a tese ou é quem guarda esse patrimônio? Portanto, há que reinventar isso. Há que desconfigurar toda a visão neoliberal que acaba por não só elitizar a produção acadêmica, ou também subalternizar as comunidades detentoras dos saberes, mas para criar novos centros de produção e de transmissão do saber e como é que isso deve entrar no sistema educativo, criando espaços de cogestão, de co-diálogo, de corresponsabilidade e que permita essa relação de igualdade entre os produtores do saber, mas também de equidade entre estruturas que salvaguardam esse patrimônio. Então, a própria academia no espaço ocidental é hoje uma academia também que continua conservadora de todo esse patrimônio que é alheio e que requer também uma reparação na forma como se desconstrói toda a possibilidade de permitir com que as próximas etapas da construção, quer do pensamento teórico, quer de uma ação mais material, instrumental para a concretização de uma maior universalidade no acesso dos saberes, não seja uma propriedade exclusiva da academia no espaço ocidental. Então já caminhamos para o fim da nossa estimulante conversa. Eu ia-vos perguntar, para quem não conhece este contexto do hip-hop que é produzido nos países que aqui estão em questão, neste caso Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde, qual seria uma porta de entrada? Não me querem sugerir alguns autores que pudessem, às vezes, as pessoas começar com eles e chegar a outros, seguindo os algoritmos e as possibilidades que hoje estão à disposição, porque nós estamos a falar de uma cultura muito forte que, como vocês dizem, tem aquela frase que Cabral não morre, é uma das frases marcantes, né? Que surge nessa cultura estética e nessa cultura política. Eu acho que seria importante nós também podermos dar algumas referências para que quem quisesse seguir e conhecer melhor pudesse ter essa possibilidade. Não sei se querem dar algumas sugestões. Miguel, tu que estás com pressa. Olha, 4 sugestões de leitura. Primeiro é Peter Caribe Mende, História da Resistência nos territórios sob a colonização portuguesa. Ou seja, essas resistências vinham antes da própria instalação da administração colonial e, ao mesmo tempo, que veio a dar também vazão aos movimentos de libertação. Esse é um elemento extremamente importante. Um outro é do Carlos Lopes, Mansas, Escravos e Grumetes, que mostra as sociedades, por exemplo, pré-coloniais no território que foi a última estrutura civilizacional do Império de Mali, que é no Império de Gabu, e que como é que
foi-se transitando até o processo da colonização. O terceiro livro, eu e Redi participamos aí, é da autoria de Firoz Manji e Fletcher, que o título é No Claim is History, que faz toda uma recolha daquilo que é o pensamento da Amílcar Cabral sobre as várias entradas da faceta do homem, mas também do processo de transição da vida, não só do Cabral, mas do processo das independências da Guiné e Cabo Verde. Eu e o Redi participamos ali com um artigo sobre rap crioulo, as narrativas de Cabral na música. Eu tenho esse livro, Claim No Easy Victories, né? Exatamente. O último livro foi coordenado pelo Bruno e pelo Cardina, As Lutas de Libertação e a Guerra Colonial, onde se faz uma cronologia global daquilo que foi desde a primeira contestação formal contra o regime colonial até a pós-independência, e aí também temos um artigo sobre os legados após a morte de Cabral. Portanto, essas são as 4 referências que queria deixar aqui. Excelente, Miguel. Eu já volto a ti para depois te pedir rappers também. Vou criar alguns rappers que me dês algumas referências depois. Redi? Não, eu acho que, focando no hip-hop, tem um livro muito interessante do Eric Chari, que é uma coletânea com vários artigos sobre o rap africano, não é? Onde eles mostram precisamente essa linhagem do rap que parte no barco escravo até chegar aos Estados Unidos, que depois é reapropriado, não é? No continente africano, a partir de França, ou a partir do mundo anglófono, a partir dos Estados Unidos diretamente, Cabo Verde também a partir dos Estados Unidos, mas do mundo francófono a partir do MC Solar, grande rapper dos anos 90, francês, não é? E este livro é muito interessante. O restante, nos nossos países, em Moçambique, nós participamos, eu e Miguel também, numa coletânea do rap hip-hop lusófono, que foi publicado em inglês em Londres, acho eu, e que tem autores de vários países da língua oficial portuguesa, acho que menos Santo Tomé e Príncipe, mas tem Moçambique o Gianni Rantala, que tem trabalhado muito a partir do Azagaia, a partir do Azagaia, não é? Mas não só, não é? Mas tem essa coletânea também. Mas é como o Miguel disse, quando nós falamos do hip-hop, o hip-hop é algo ainda muito subalternizado na academia, não é? E nós que estudamos o rap muitas vezes, essa gente vem falar do rap, e ainda depois quando nós falamos do hip-hop do ponto de vista epistemológico, quem trabalha muito isso no rap cabo-verdiano em Portugal, tem um livro sobre o rap português a partir dessa perspectiva dos novos claridosos, que é o Derek Pardieu, não é? O americano que agora está na Dinamarca, e ele tem um livro, não sei se tens ou não sei se conheces, ou Bruno, mas do rap em Portugal, e ele explica porque é que ele chega em Cabo Verde, porque ele precisou vir para Cabo Verde para entender o rap português, porque só se falava crioulo, não é? E esse livro, que eu não recordo o nome, onde ele trabalha o rap como uma nova forma urbana de a diáspora da claridade, não é? Que é uma coisa polémica da forma como ele coloca, mas que eu concordo e sublinho. Uma transgressividade da própria lógica que é o movimento claridoso. Olha, eu acho que nós estamos no nosso tempo. Quero agradecer-vos muito. Sei que o Miguel, neste caso, fez um grande esforço para conseguir estar connosco aqui, no meio de uma viagem também. Creio que foi uma excelente conversa. Eu creio que a partir destas referências que vocês deram, as pessoas podem também chegar a conhecer não só as ideias, as teorias, mas também depois ir buscar os autores que estão disponíveis nas plataformas do costume, e agradeço-vos muito. Acho que este encontro realmente sublinha esta necessidade de mantermos em diálogo não só diferentes lugares em que o colonialismo e as histórias coloniais fazem sentir, mas também diferentes espaços memoriais que aqui foram trazidos a partir desses lugares situados em que nós vivemos e pelos quais viajamos, e acredito sim que as palavras faladas e que
elas representam uma possibilidade de nós irmos além daquilo que tem sido construído na academia. Neste momento, nós no SES, no Centro de Estudos Sociais, temos uma residência artística com o Emicida, tentando exatamente fazer essa ligação entre outras epistemologias, outras formas expressivas, além daquelas que são hegemónicas e dominantes na academia. E eu creio que é um trabalho que está só a começar e que também nós temos que fazer essa descolonização a partir dos nossos lugares de poder, a partir dos nossos lugares de possibilidade. E agradeço muito a vossa participação e agradeço muito à FLUP esta oportunidade. Muito obrigado, fiquem bem. Obrigado. Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau.